Traficante da liberdade na área. A começar mais uma edição em áudio. Ao fundo, Forest Swords, com o tema Crown. 1 hour extended mix. Here we go. Here we go. Here we go. A questão das emendas parlamentares no Brasil voltou a ganhar temperatura máxima nesta última semana de 2024, após a reunião do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ontem com os demais líderes da Câmara para se posicionarem quanto à decisão do ministro do Superior Tribunal Federal, Flávio Dino, de reter as verbas destinadas aos deputados. Bom, o tom apresentado na reunião é de transparência, ou seja, o que a Câmara dos Deputados esteve justificando por ser contra esta ordem dada à Polícia Federal é que todos os critérios exigidos pelo Executivo e pelas leis estão sendo respeitados quanto a todo o processo de emendas parlamentares, ou seja, os deputados contemplados, beneficiados com essas emendas, que resultam na prática em verbas para serem aplicadas nos seus lugares, nos seus colégios, nas suas precedências eleitorais, independente da sua naturalidade. Os projetos têm que ser apresentados de acordo com várias regras, várias exigências e várias aprovações. E o que a Câmara diz é que todas as emendas que foram entregues obedecem a esses critérios. Em se tratando do ministro do Superior Tribunal Federal em causa, que é o ministro Flávio Dino, uma pessoa pública, um político e agora integrante da corte, até o momento mostrou-se ser uma pessoa séria, com posições firmes, talvez algumas visões, algumas interpretações diferenciadas, mas até o momento também não deu nenhuma prova de contra a sua reputação e contra as suas intenções. Mas é claro que, como nós estamos falando de um ambiente político,
Todas aquelas paixões, todos aqueles ideais que nos fizeram um dia ingressar na vida pública ou num curso, numa universidade e pleitear posições na sociedade em defesa do país, em defesa do seu estado, em defesa dos seus municípios. É claro que tudo isso vem à tona num momento como a tragédia que ocorreu na fronteira entre os estados do Tocantins e do Maranhão, estado do ministro Flávio Dino, que tomou esta medida em relação às emendas, que já estava para ser tomada. Não foi um ato repentino e impensado, mas é óbvio que Flávio Dino com isso está deixando também transparecer de alguma forma enérgica que quer explicações sobre o que ocorreu na ponte Juscelino Kubitschek. O traficante da liberdade ressalta mais uma vez que, além das vítimas que essa tragédia, esse desastre causou, há um impacto ambiental extremo. Foram despejados 70 toneladas de ácido sulfúrico no rio, só citando um dos tipos de carga que acabaram por serem mergulhados no rio com a queda da ponte. Mas o comprometimento do abastecimento dos estados através da via rodoviária, que é ainda a via mais importante de transporte de cargas no interior do Brasil. Portanto, nós queremos acreditar que isto seja uma medida, assim, coerente, em que o Supremo está exigindo responsabilizações e, principalmente, uma medida bastante didática sobre os deputados federais quanto ao uso e à fiscalização das emendas parlamentares nos seus estados. É preciso saber se esses dinheiros foram aplicados, quais foram os resultados, se houve desvios. E isso parece que é o objetivo maior do Supremo. Se há outras questões, como por exemplo a indefinição se essas emendas, essas verbas serão efetivamente liberadas para os deputados, e se não forem, qual será o destino, qual será o cofre para onde essa verba transitará, é uma das questões que o Congresso, que a Câmara dos Deputados está também, por seu lado, cobrando do Superior Tribunal Federal. Também no apagar das luzes do ano, nós tivemos anteontem um acidente aéreo envolvendo um modelo da empresa brasileira Embraer, uma das maiores empresas de aviões e jatos deste tipo, desta capacidade de passageiros, com esta capacidade de tripulação do mundo, que caiu no Cazaquistão, cujo destino era a Chechênia. Pertencia à empresa Azerbaijan Airlines e partiu da capital Baku. Ainda não há um relatório oficial sobre o incidente. Dos 77 tripulantes, 38 morreram na queda do avião. Mas nós temos aqui
algo bastante complicado e quase que um revival da época das guerras frias, dos estados de guerra, que é a guerra de informação. O traficante da liberdade não está aqui apontando dedos para ninguém nesse momento, até porque considera que quem está apontando o dedo neste momento, antes de indícios comprovados por autoridades de aviação civil e pelos fabricantes, é da agência noticiosa Reuters, que ontem surpreendeu toda a opinião pública global ao afirmar que o avião da Embraer caiu por ter sido alvo do sistema de defesa da Rússia. Ora, o que acontece é que nós temos aqui um grandíssimo imbróglio diplomático, porque o Cazaquistão não faz parte da Rússia. O Azerbaijão, nação, país de onde é a empresa, a companhia aérea, e de onde partiu a aviação, muito menos. E a Chechênia também não faz parte da Rússia. Então, a primeira dissonância informativa que ocorreu com esta divulgação é que, como a Rússia terá utilizado seu sistema de defesa se estamos falando de territórios que não pertencem à Rússia? Há bases militares nesses países. Vladimir Putin ontem mesmo se pronunciou sobre o assunto e não assumiu em nenhum momento a autoria deste ataque, desse suposto ataque. Ao contrário, disse que envidou esforços dos seus ministérios competentes para ajudar, para averiguar e investigar as causas da queda do avião. A outra questão estranha é que algumas das informações divulgadas que corroboram para essa ideia de que a Rússia teve uma responsabilidade nesse assunto vieram de agentes ucranianos. Então, o que nós estamos chamando a atenção aqui é, para além do óbvio de que nós temos que esperar algum tipo de parecer, nem que seja preliminar, de quem está em campo investigando o assunto, nós temos que ter algum cuidado com a questão da Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque neste momento parece que, se a Reuters não possui mais dados para sustentar esta divulgação de que a Rússia é culpada por esse abatimento do avião, parece que está se tentando responsabilizar a Rússia por toda a situação que envolva conflitos armados na Europa, independente de quem foi de fato que provocou o distúrbio. E a última coisa que nós também já alertamos ontem é que isto abre margem para a atuação de grupos terroristas de amplo espectro, ou seja, grupos terroristas que, se aproveitando de um culpado eleito publicamente, que nesse caso seria genericamente a Rússia, para promover ações que sejam a seu favor e que recaiam sobre o culpado da vez.
Esta dúvida entre o que diz a Rússia e o que diz a Reuters, no caso, uma agência noticiosa internacional, mas com sede na Europa, em um país europeu, ela abre margem justamente para essa guerra informativa e que é extremamente danosa e prejudicial para a globalização, para o convívio diplomático e pacífico entre as nações. Porque uma dúvida desse montante significa que um dos dois lados obrigatoriamente estará mentindo. E aí, quando a mentira ou a verdade se trata de apenas de uma escolha, de parcerias, de conveniências, de políticas, é porque nós estamos entrando assumidamente e espontaneamente num estado de guerra. Nós, enquanto brasileiros, enquanto país também que tem a ver com esse incidente, por ser uma empresa fabricante nacional, temos que ter bastante cuidado com esse tipo de postura, porque talvez uma das coisas que se esteja a ser exigido nesse momento é de que lado cada uma das nações ficará, sabendo nós que o Brasil pertence ao BRICS, portanto somos mais do que aliados da Rússia e também somos amigos e parceiros comerciais, políticos e históricos do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e por aí vamos. Independente de quem realizou esta ação criminosa, se nenhum dos países assumiu oficialmente a autoria, estamos falando de terrorismo. E é isso que nós queremos deixar bastante esclarecido nesta manhã. Bem, ainda no campo internacional, nós temos duas reviravoltas políticas bastante relevantes que ocorrem na Alemanha e na Coreia do Sul. Bem, enquanto na Alemanha a situação é bastante análoga e parecida com o que viveu a Inglaterra e a França, são mudanças, adequações no parlamento para a nova realidade que a Europa vive, com a dissolução do parlamento para novas eleições de primeiro-ministro após a destituição do Premier Scholz. A Coreia do Sul está se superando, e também com isso a muitos outros países, ao ter decretado o impeachment do seu presidente e hoje o impeachment também do presidente interino, aquele que estava ocupando o cargo de presidente enquanto não havia o resultado final de novas eleições. Então, a situação da Coreia do Sul neste momento também continua no top trends do noticiário geopolítico internacional.
Nós vamos nos despedindo com um poema, os versos que fazem parte da letra de uma das mais radiofônicas canções pop do Brasil nos anos 80. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Canção de Conrado. De Conrado. De Conrado. De Conrado. Conrado. Conrado.